Fala aí, pessoal! Hoje o tema é polêmico mais uma vez. Vamos falar sobre restrições de nome do Serasa ou nome sujo, cada um fala de um jeito, mas eu não gosto de usar muito esse termo nome sujo. Eu prefiro falar restrição financeira em nome. De toda maneira, é quando a pessoa tem um impeditivo financeiro, alguma dívida em aberto no nome, e aqui esse vídeo vai explicar para vocês se isso pode ou não atrapalhar você conseguir emprego no mercado financeiro. Então corre aqui nesse vídeo. Nome do Serasa, atrapalha ou não atrapalha conseguir emprego em banco? Qual seria o mundo ideal, galera? Pô, clareza nas comunicações, e que as pessoas tratassem ali, os recrutadores, os bancos, como um assunto assim, enfim, um assunto leve, mas não é. Um assunto que pouca gente toca, até porque eu já vi, inclusive, né, bancos que se posicionaram numa recusa ao candidato como sendo esse o motivo, tomaram um processo ali por discriminação, e isso daí por vários motivos. Os bancos não tratam tão abertamente esse assunto, tá? Assim como a gente fala de processo trabalhista, como a gente fala de outras situações, que esse é um assunto que não é tão tratado, a não aceitação do outro lado. De toda maneira, a opinião aqui hoje não é a opinião do Ronaldo, mas sim uma opinião de mercado, para quê? Repito, sempre que nós falamos aqui nos vídeos, aquilo que nos representa a informação do mercado, que o mercado pensa num todo. Nós viajamos, visitamos, recebemos visita, entrevistamos, conversamos, temos alunos, trabalhamos no mercado financeiro, então nós temos aqui alguma autoridade para falar sobre isso. E a resposta basicamente é: pode sim atrapalhar, e na maioria das vezes atrapalha bastante. Então, quando você fala de restrição financeira, durante algum período ali, nos últimos 5, 6 anos, houve uma breve flexibilização quando a gente falava de dívidas financeiras de pequeno volume, pequeno porte. Então, é bem diferente quando a pessoa tem uma dívida de consumo, então uma conta de água ou luz que atrasou. Então, há, claro que uma análise, dívida é dívida, Ronaldo, mas vamos lá, até educacional, contra faculdades, há muito desacordo comercial, telefonia, muito desacordo comercial, e eu já vi alguns bancos serem um pouco flexíveis quanto a isso, vão querer entender, claro, mas vão ser um pouco flexíveis. E outros bancos vão ser mais rígidos. Só que assim, quando a gente fala de dívidas financeiras, gente, geralmente isso tem um peso muito grande no mercado financeiro, sim. Essa flexibilização que eu vi em alguns momentos ali, anos atrás, hoje eu não vejo mais. Sinceramente, eu vejo com um grande, bem fechado o mercado em relação a isso. E aqui eu poderia falar para vocês várias coisas, tá? Primeiro, tem aquela coisa, será que é moral, de exemplo? Bom, quem trabalha no mercado financeiro não pode ter nome restrito, afinal, vai ajudar pessoas a investirem melhor, enfim, cuidarem melhor do dinheiro, guardarem, pouparem, se endividarem menos. Como que a pessoa vai ser um exemplo, ela tendo dívida em nome? Já vi outras pessoas colocando, olha, não tem nada disso, mas é simplesmente uma preocupação em que, de repente, esse colaborador ele pode ter, em algum nível, né, mais, assim, inclinação para fazer algo pensando no dinheiro no momento, de repente até algum desvio de caráter, porque ele precisa regularizar o nome, que é uma coisa que atrapalha ele na vida pessoal. Eu já ouvi de tudo, tá? E, na minha opinião, pouco interessa qual seja o motivo que cada um dos bancos pense em relação a isso. Fato é, pode atrapalhar sim. Então, o que eu recomendo? Se você tem uma dívida financeira hoje, nome, o ideal, claro, até não só pensando em emprego, mas pensando num todo, é que você consiga renegociar. Hoje tem aqueles feirões do Serasa que dão descontos aí legais, condições mais atrativas para você negociar um cartão, uma dívida bancária que seja. Por exemplo, você foi vítima de um estelionato, uma fraude no teu nome foi sujo por conta disso. O nome ficou restrito por uma questão que não foi da tua condução, mas sim um fator terceiro, uma falsificação de documento, tudo mais. É legal você apontar na entrevista que isso aconteceu, está sendo tratado. Pô, tem um processo em andamento, não reconheço essa dívida, tudo mais, tá? Então isso pode acontecer. Então, claro, é sempre recomendável que nesse caso você tenha ali número de processo e todo o andamento para que o banco também entenda que realmente se trata de uma fraude, né? Que você foi vítima. Mas tem algumas dívidas que hoje a pessoa tem, que ela carrega de repente de uma escolha errada, financiou um carro muito acima do porte que poderia e se atrapalhou com isso. Ou ter uma empresa que, mas é nome da empresa, mas está vinculada a teu nome, isso vai ter um peso também, tá? Inclusive, muitos bancos pedem para que quando você for ser contratado, você inative ou saia da participação societária de alguma empresa que você tenha participação hoje. Outros não vão dar tanto peso se você não tiver, claro, uma atividade que confronte, que dê ali conflito de interesses, né, com o que o banco oferece para o cliente final. Mas ainda assim, tem uma restrição financeira numa empresa em que você é sócio, é vinculado, pode sim ter um peso, tá, pessoal? Então, a minha dica é, você pode regularizar, regularize, tá? Faça um parcelamento e tudo mais. Lembrando que o que pega para os bancos, na verdade, pessoal, é a questão de ter uma dívida ativa no nome, tá? Uma pendência, atraso. Se é uma negociação que está em dia, vigente, em dia, não tem nenhum problema, tá? Vamos falar, não é um efeito de concessão de crédito, está falando de contratação. Tá? Então, uma dívida que foi regularizada, mas regularizou atrás, tive dívida, não está ativa, ok?
Pô, mas tem um financiamento, então tem um reparcelamento, mas está em dia. Ok, tá negociado. Tá tudo em dia, teu nome tá ok. Uma coisa é, para contratação isso não vai atrapalhar. Agora, se você tem um histórico de crédito não muito positivo, como uma dívida paga em atraso, muitas vezes com desconto concedido pelo banco, ou enfim, né, se você tem um histórico, um rate de mercado, um score de Serasa baixo, pode ser que você, como colaborador, você não tenha acesso às linhas de crédito tradicionais que o banco te daria se não fosse nessas condições. Então, você pode sim ser contratado, mas pode ser que impacte na concessão, desde um consignado até mesmo um crédito de financiamento imobiliário, de veículos, um crédito pessoal ou limite de cartões que conta que você pudesse ter. É bem comum os bancos darem aos clientes limites bem legais, só que quando você tem um limite legal, mas você tem uma restrição no nome e tudo mais, e não consegue regularizar, né, você fica com um score mais baixo, você pode ter internamente um apontamento de rating. Então, tem pessoas que são contratadas, só que ela acaba não tendo o limite que um banco daria tradicionalmente para os demais colaboradores, tá? Se você está preocupado em ser contratado, essa questão, você tendo uma dívida em nome, tá? Você não se preocupe que não vai ter nenhum peso. O que pode acontecer muitas vezes é o quê? Você foi bem na entrevista, passou bem no processo, está aprovado. Sendo aprovado, você vai ter ali condicionada a tua admissão a uma regularização. Então o gestor gostou muito de você. Olha, é o seguinte, pô, o RH lá travou. Entendo, ele vai ser muito delicado quanto a isso, né? Entendo que isso aqui é um ponto que vai pegar. Faz o seguinte, corre com isso, regulariza que você já volta aqui e eu defendo a evolução da admissão. Então o líder vai saber que esse é o peso que tem hoje para o RH aprovar lá o teu processo, então ele vai conversar com você de uma maneira aí bem delicada, tal, você corre atrás, regulariza, volta e te admitem. Isso pode acontecer, tá? Inclusive, em uma das vezes que fui contratado por um banco, na época, eu tive um problema em que o meu nome foi utilizado para um financiamento e eu não sabia, eu desconhecia. Eu só descobri na época, na data de admissão, né, quando eu mandei a documentação para esse banco. E quando eu fiz isso daí, na época eu fiquei até assustado, pô, né, não tinha nenhum tipo de dívida de nome, de repente apareceu um financiamento e de fato foi bem rápido. O banco que tinha feito esse financiamento foi um banco assim que ajudou muito na época, foi super célere e acabou que resolvi em poucos dias ali e provei para esse banco que eu estava sendo admitido que a dívida não era minha. Então acharam ali, não houve essa pendência, rapidamente tiraram meu nome aquela dívida também e vida que segue, tá? Então uma dica que eu dou aqui, tá? Claro que não é merchan, não teria motivo, mas eu falo como usuário, tem o Serasa Premium, que é um serviço muito bacana da Serasa Experian que você pode utilizar, utiliza há muito tempo, você paga um valor anual, desculpa, que é um valor que não é tão alto, um valor baixo, deve dar algo em torno de 100 e poucos reais, um pouquinho mais por ano, e você tem um monitoramento do CPF, que se alguém consultou, se você teve se alguém abriu uma empresa no teu nome, se teu nome foi vazado, Deep Web, é bem legal, eu recomendo que desde que aconteceu isso daí comigo há bastante tempo, eu passei a assinar e gosto bastante, porque ele serve muito para você ficar monitorando o teu CPF, aparece teu score de crédito e tudo mais, até mesmo se você quiser amanhã depois tomar alguma oferta de crédito, ele oferece junto aos parceiros, é bem legal. Acho que é bacana para você monitorar que o CPF, gente, é o teu maior, né, patrimônio, teu nome. Então, se você tem realmente cuidado com ele, você vai ter muito menos risco de ser surpreendido, como eu quase fui lá atrás, numa experiência pessoal minha, né? Então, fiquem bem atentos, é sempre bom monitorar, porque isso daí pesa bastante, tá, pessoal? Então, resumindo é isso, e realmente, tá, você pode concordar ou não concordar, aqui não tô fazendo juízo de valor, mas fazer que vocês entendam a real do mercado, como as coisas acontecem, e se a resposta pudesse ser uma só, tenho dívida em nome sujo, nome restrito, como você achar melhor. Isso pode atrapalhar? A resposta é pode. Se gostou desse vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para um colega que hoje está buscando emprego em bancos, ou que está em banco também, que depois vai buscar uma transição, mudança, pode ter algum problema, para ficar bem esperto com essa questão do CPF, tá? Então manda esse vídeo, e tua participação é muito importante aqui, eu tenho ficado muito feliz com a interação, com os likes, com a quantidade de engajamento de vocês nos últimos vídeos aqui de carreiras que nós temos trazido todos os sábados, tá bom, pessoal? Então, fiquem juntos aí com a gente sempre, vocês são muito importantes, Deus abençoe grandemente e vamos pra cima. Até o próximo sábado. Tchau, pessoal!